Bom, pessoal, esse assunto de modos de endereçamento da memória de dados é bem interessante. Inclusive a forma como são encapsuladas as instruções, a gente vai aproveitar e emendar aqui dentro, tá? A gente vai começar, vai fazer tipo assim, botar como é feito 16 bits, o encapsulamento das instruções, e depois rapidamente expandir para 32 e 64. Quais são os prefixos que são usados, né? Ou 32 usa o mesmo opcode de 16? Sim. Então a gente vai ver tudo nessa seção aqui, tá? Vamos começar a ver aqui o endereçamento imediato, né? Então a gente está no livro, na seção 3.10, página 67, ok? Então o que seria o endereçamento? Vamos ver só pelas figuras aqui, né? O endereçamento imediato, né? O endereçamento imediato, estamos colocando aqui é 32 bits, 16 bits, como eu falei. Depois a gente faz rapidamente o upgrade para 32 e 64. Então, o seletor e o offset, né, o ponteiro de instrução, apontam para este endereço, né? E eu quero representar essa instrução. Como é que eu vou codificar essa instrução de endereçamento indireto? Ou seja, copie o dado a ser usado é imediato. Desculpa, eu falei endereçamento indireto, não. Endereçamento imediato. O dado a ser usado é imediato. Ele faz parte da instrução. Ele está no segmento de código. Tá? O 2, 3, 4, 5. Ele vai ser copiado diretamente para o AX. Não copiado. Vai ser somado ao AX. O AX vai receber AX mais 2, 3, 4, 5. Operado diretamente pelo AX. Imediato. Tá? Então, o que a gente chama de opcode, código de operação, vai ser o 05. Por que 05? Porque os engenheiros da Intel quiseram que fosse. Definiu o 05 como o código de operação. E para complementar a operação, um dado imediato. 2345. Quem é o 2345? 2345 é esse cara aqui. Esse cara aqui aparece aqui. 2345. Ele vem na memória, na construção do seu programa, quando você compila, na verdade quando você monta, né? Você tem um código assembly, monta para um arquivo executável, tá lá 05, significa que esse é o opcode, e o 2345. 45 sempre no endereço menos significativo. Esse é o endereçamento imediato. O próximo endereçamento seria o que a gente chama aqui de endereçamento direto, né? Onde o offset do endereço aparece diretamente aqui. Então o dado auxiliar é um offset de endereço, esse aqui, ó, 6789. O opcode, no caso, agora não vai ser mais um opcode de 1 byte, vai ser um opcode de 2 bytes. Vocês olhem que esse 03 significa some alguma coisa da memória ao AX. E esse 06 é que vai dizer o que da memória. Então, o OK é um endereçamento direto. Vocês olham nos exemplos posteriores que o 03 vai ser mantido e vai mudar o segundo dado, o segundo byte do opcode. Então, essa, por exemplo, aqui em modo real, né? Operações a 16 bits. Essa aqui é uma instrução de 4 bytes. Qual o tamanho da instrução? 4 bytes. 2 de opcode e 2 do dado auxiliar, que vai ser esse endereço aqui, né? Então 4 bytes, está apontado o IP até IP mais 3 aqui. Essa parte aqui, endereçamento direto indexado, né? Endereçamento direto indexado. Qual é o endereço? O endereço vai ser apontado por SI. Esse aqui é o offset, né? SI mais 0123. O 0123 é um dado auxiliar do opcode.
03 some alguma coisa da memória e o 84, essa alguma coisa é o SI mais um dado. Então, como tem esse 0384, ele sabe que tem que ter um dado aqui embaixo, tá? Aqui, por exemplo, endereçamento implicado é um caso particular do anterior com o 0, né? Só que aí não precisa botar o 0000, né? Você pode chegar aqui e só bota é uma instrução sem dados auxiliares, só tem o opcode 0304, tá? Então sem dados auxiliares. Inclusive esse aqui de endereçamento implicado a gente vai usar para outros exemplos quando a gente for expandir para 32 e 64 bits. Esse aqui é o mais simples, mais fácil de entender. Tá? Tem o endereçamento relativo à base também, né? Ao invés do SI. Qual a diferença dessa instrução para a anterior? Na anterior, o SI é incrementado quando você roda a instrução, executa, né? Nesse caso aqui, o SI não é incrementado. Então, o que é da memória ao 87, que é relativo à base, é BX mais alguma coisa. Que alguma coisa? Alguma coisa vem embaixo. 8925, o byte mais significativo e o byte menos significativo. Também a instrução de 4 bytes aqui em DOS, tá? Aí tem esse aqui também, né? Muda para 80. Aí é BX mais SI mais... Isso aqui você quer um vetor bidimensional. Uma imagem, você bota aqui a linha, a coluna, obviamente linearizado, né? É uma forma de você endereçar com uma única instrução também. Tá? Aí o caso particular se sendo 0, né? Bota 00 aqui. Tá? Temos agora os endereçamentos na pilha. Você tem como usar, é possível usar aqui o stack pointer aqui dentro também, tá? Mas não é muito comum. Eu já usei quando fiz device drive uma vez. Eu fiquei na dúvida do negócio com BP, eu fui lá e usei o SP. E funcionou. Aí não funcionou, não mexe, ninguém chega perto. Tá? Então o 12 aqui é o... Você repara que eu não botei em hexadecimal aqui. Então 000C, tá? Aqui é o 86. Isso aqui é alguma coisa da memória somar ao AX. Tá? Endereçamento da pilha. Bom, vamos agora uma coisa importantíssima para pensar para ninguém errar nesse conceito, né? Bom, para começar é o seguinte. Os sistemas operacionais de multitarefa, quando carregam um aplicativo, carregam também alguns atributos desse aplicativo. A gente vai ver lá no capítulo 9. Só interessa para a gente 2 bits desse atributo, o D e o L. No caso aqui, para a gente só interessa um, é o D. É o tamanho default do operando. Se você tem um sistema operacional de 16 bits, como o DOS, o tamanho default do operando é 16 bits. Ou você pode mudar, mas o default é 16. Se você tem um aplicativo de Windows 32 bits, o tamanho default, quem é que diz quem é o tamanho default? É o próprio sistema operacional. O tamanho default é 32 bits, mas você pode mudar. Então você tem esse bit gravado dentro da CPU quando carrega o aplicativo, tá? Fica com isso em mente. Então eu estou qual é o tamanho default do meu aplicativo em DOS? 16 bits. Se eu quiser mudar para 32, você vai usar um prefixo. Então, você pode trabalhar com 32 bits em DOS. Pode. Basta
que faz, qual a diferença de essa instrução aqui para essa aqui, ó? Olha aqui. Qual a diferença dessa para essa? A única diferença é a AX, que é 16 bits, mudou para EAX, que é 32. Essa instrução aqui, add AXSI, é o padrão. O operando padrão em DOS é 16 bits. Se você quiser usar 32, o que você vai fazer? Você vai botar um prefixo modificador do tamanho padrão. Se você olhar lá na seção anterior, você vai ver que essa instrução add AX colchete SI é só 0304. Só 0304. E o add EAX colchete SI, bota o 66 antes. 660304. Em todo o sistema operacional? Não. Só no DOS. E no Windows 32 bits? O default é o que? É 32? É. Então, isto já é o default. Na verdade, 32 bits, a gente está usando esse ponteiro aqui, né? Então, o default é 32. Então, o mesmo 0304 que foi usado, tamanho dos operandos, não só de dados, tá? Dados e endereços, tá? O mesmo 0304 que codificou o add AX colchete SI em DOS, codifica add EAX colchete ESI em Windows 32 bits. Aí você me pergunta, e se eu quiser usar aquela instrução de 16 bits, eu não posso usar essa daqui, ó? Não, eu só quero ler 16 bits, eu sei que o sistema é 32, mas eu quero usar só essa aqui, ó. Eu não posso? Pode. Aí usa o 66. Você botando o 66, aí tá valendo, né? Aqui, ó, o 66 aqui. Botando o 66 tá valendo. Ah, eu não posso botar colchete SI ao invés de colchete ESI? Pode. Aí você vai mudar o tamanho do ponteiro, que é usando o prefixo 67, ao 0304 sempre presente, o opcode sempre presente. Tabela, qual que você vai usar? Essa aqui, né? Esse aqui é o atributo D, D de default. Atributo default, quando ele é 0, no sistema 32 bits, ele vai ser 1, né? Por quê? Porque o default, o Windows usa isto aqui de default. 32 bits de dado, 32 bits de poder. Então ele vai vir 1. Então você não vai usar prefixo num aplicativo Windows 32 bits. Você pegar o arquivo executável dele, bate a byte, vê que não vai ter. Você vai botar o 66, aí ele aqui, ó. Prefixo 66, o seu operando de dados vai ser 16 bits. Ponteiro continua de 32. Você pode usar o 66, 67. Você pode ter a coisa mais esquisita do mundo, é usar só o 67. Dizer 32 bits de dado e 16 bits de ponteiro. Tá? E esses aqui são o caso do DOS, aquele que eu te falei, em azul aqui. A azul eu vou fazer pro DOS. Do DOS, default é isso. Você pode usar 32 bits... não no DOS. No DOS você só pode usar 16, tá? Mas aqui você pode, ó. Dados de 32. Esses dois aqui pode. Aqui teria que ser um... não estou vislumbrando. Isso aqui teria que ser um aplicativo construído. O sistema operacional teria que construir um aplicativo com essa característica.
Ah, já sei, um aplicativo de Windows 3.1 rodando em Windows 32 bits. Os ponteiros eram 16 bits, tá? Beleza. Então, fechou aqui essa parte de modo 16 e 32 bits. Vamos para 64. 64, vamos supor que você esteja usando um processador da AMD de 64 bits. Você só pode usar 64 em modo longo. Ah, eu não posso usar um programa de 64 bits, usar um registrador de 64 bits em modo protegido? Não, não pode. Só em modo protegido que esse prefixo, o prefixo na verdade ele é o hex e mais 2 bits. Vou botar o hex W aqui. Eu já estudei há algum tempo, teria que estudar de novo, mas esse aqui, hex aqui é o mais importante. Vamos. Como é que ficaria aqui a tabela do hex? Você vê aqui que nunca você pode ter dados de 64 bits sem o hex, né? E outra coisa, quando você usa o hex, tanto faz você usar ou não o prefixo de 66. Ele vira um don't care, ele não influencia. Porque o hex ele já diz que é 64. Ah, você bota 64, depois muda para 66, não interessa, né? Isso aqui a gente já sabe o que é isso aqui, né? O sistema de 64 bits ele funciona como se fosse o de 32, né? O default dele é como se fosse com 32 para dados, né? E o ponteiro aqui, olha só, desculpa, em 64 bits trabalhando, o ponteiro é de 64 bits. Qual é o default? 32. Se você não falar nada, o default é 32 bits de dados, 64 bits de ponteiro, tá? Ah, não posso mudar 32 bits de ponteiro, mesmo sendo um aplicativo de 64? Pode. Só botar um prefixo 67. Aqui, ó, 32. Você pode ter até 64 de dados e 32 de ponteiro. Nada impede, tá? Vamos aqui na real. O que você vai ter na prática? Vai ter isso, né? Isso aqui não em modo longo você vai ter. Em modo longo você vai ter isso em azul. Você pode ter 32 e 32 aqui em modo legado, né? Você tem uma CPU de 64 bits. Você vai entrar, dar o boot em modo real, muda para modo legado e você tem a opção de rodar ou não o sistema de 64. Você pode, numa CPU de 64, rodar um sistema de 32. Aí você vai estar em modo legado, que é o modo protegido. A mesma coisa, só muda o nome. Tá? O modo legado é o modo protegido, mas um tico a mais. Aí você vai trabalhar aqui, 32 e 32. Né? 32 e 32. Você vai trabalhar aqui. D igual a 1. Tá? Agora, a gente entrou agora em modo 64. Entramos em modo 64. Você tem isto. Quais são os default? Isto e isto. O resto é tabelinha, pegadinha, né? Esses dois são os realmente importantes. Tá? Você vai compilar lá com o MinGW, você vai ver esse de cima aqui. Dados de 32, ponteiro de 64. Ou você quer trabalhar com 64. Mas aí você tem que botar o hex a cada instrução. Toda vez que você for acessar 64 bits de dados, você bota o hex na frente. 64, 64. Tá? Toda vez. Tá? E aí como é que ficaria aqui? Vou dar um exemplo aqui, ó, dos dois principais, né? Aqui, por exemplo. Esse aqui também pode dizer que sim também, né? Porque você pode querer ler 16 bits no sistema de 64. Então isso aqui também é importante. Que é esse primeiro exemplo aqui. Nada impede que você esteja no modo 64 bits. Você vai ler aqui, ó, o ponteiro de 64, que é o default,
e vai mudar para 66, né? Aí você usa o 66 para dizer que é 32. Não usando nada, aqui ó, ponteiro de 64, 32 bits aí aqui, sem prefixo nenhum. Agora eu vou botar o hex. Olha o hex aqui, ó. Apareceu o RAX aqui, o hex aqui, ó, que eu vou acessar um inteiro de 64. Viu? Aprendemos 16 bits, aprendemos os conceitos básicos e vimos como é que é feito o endereçamento em sistemas de 32 e 64. Então a gente fechou o penúltimo vídeo do capítulo. O último vídeo eu vou falar rapidinho o que é hold e route e vou dar uma dica dos exercícios. Forte abraço!